Fala galera, o negócio é o seguinte, vamos para análise então desse jogo aí do Vasco 1, Cruzeiro 0 pela Série B do Campeonato Brasileiro, e o Vasco consegue interromper a série de vitórias do Cruzeiro, né? Disparando aí, segurou o Cruzeiro na liderança e com 63 mil pessoas no Maracanã. A torcida do Vasco foi magnífica, não parou de cantar um minuto. Foi jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Duas grandes equipes, duas grandes forças do futebol jogando uma Série B. Chega até... É emocionante a gente falar uma coisa dessa, porque foi um baita de um jogo. Não teve assim, dúvida nenhuma de que seria um jogo que, e se fosse uma série A do Campeonato Brasileiro, ele estaria muito bem representado. Foi um jogão. O Vasco e o Cruzeiro jogando no seu tradicional, aí o Vasco no seu 4-4-2 tradicional, o Cruzeiro no 3-4-3 da sua forma, mas a gente tem que se apegar por uns detalhes, né? Porque que esses dois clubes estão na parte de cima da tabela, eles entenderam como se joga a Série B, ganharam o jogo, o jogo foi muito pegado, mas quem ganha o jogo é quem tem um poder maior no meio campo. E o Vasco entrou dividindo todos os lances, o Cruzeiro também, mas a torcida certamente fez a diferença. Impressionante como eles cantaram o tempo inteiro. Músicas tradicionais a gente conhece aí já em todos os cantos, mas a torcida do Vasco, ela foi importantíssima, porque a cada lance, a cada dividida, ela gritava cada vez mais. E isso a gente percebeu que o time do Cruzeiro ficou um pouco abalado. Era 20 minutos do primeiro tempo e o treinador do Cruzeiro, o Pesolano, mandou os jogadores terem calma. Eles já estavam afobados, estavam enlouquecidos por conta de tentar dar uma resposta, porque a torcida estava, assim, jogando junto com o time do Vasco. E aí o Vasco ganha uma bola no meio de campo, sai um lançamento pela esquerda, o Nenê cruza e o jogador do Vasco entra de cabeça, dando um peixinho. Eu já nem lembro o nome dele, porque foi muito. Foi uma jogada ensaiada. Não tem jogada ensaiada, vai para linha de fundo e não tem erro. O Getúlio, tinha fugido o nome dele, Getúlio. Entrou, deu um pulo no meio da área, antecipou o zagueiro. E o curioso dos dois times é o seguinte: no primeiro tempo, todas as bolas alçadas na área, os dois times deixavam. Não subiam, o time adversário conseguia cabecear. O Vasco, com 4 minutos de jogo, já teve 2 escanteios com bola dentro da área, cruzou dentro da área e os zagueiros conseguiram cabecear. O time do Cruzeiro não subia. Eu fico pensando, por que os outros clubes não fizeram a mesma coisa? Qual é a dificuldade? Porque não conseguiram, não treinaram jogadas de cruzamento dentro da área? Porque deixou o Cruzeiro disparar? Bom, enfim, um jogo grande, jogo de gigantes, duas grandes equipes, certamente vão ficar brigando aí. O Vasco vencendo esse jogo do Cruzeiro, ele não só venceu o líder do campeonato, ele se consolida no G4 da competição, porque ele está a 7 pontos agora do Grêmio, que joga segunda-feira contra o Sport, e se vencer, o Grêmio vencendo, né, ficaria em quarto colocado, ou o Sport podendo aí também entrar e se consolidar de vez no G4. Claro, tem muito campeonato, é 12ª rodada, mas a gente já começa a perceber quem são os clubes pela sua forma de jogar, sua estrutura de jogar, e sabendo que vão ter investimentos no meio do ano para poder destoar na competição. O Cruzeiro, que tem investimentos, pode ser feito investimentos, pode contratar jogadores. O Vasco, que está vindo forte com a sua parceria nessa situação. O Bahia também está negociando uma aquisição aí, ser vendido uma parte, né, se tornar SAF, e o Grêmio certamente já está sendo divulgado aí que tem jogadores contratados e está no mercado, sim, fazendo grandes investimentos. E recentemente tentou o Diego Rivas do Flamengo. Lógico que é muito difícil, mas o Diego não quer sair do Flamengo, não é por questões de salário contratual, nada, ele não quer sair do Flamengo. Então, assim, a gente sabe que vai ter investimentos dessas grandes forças e certamente pelo menos os 3 maiores, né, da Série B devam subir sim para a Série A. Cruzeiro, Vasco e Grêmio certamente subirão. E aí uma outra vaga aí eu acredito que vai ficar entre Bahia e Sport, né? Talvez
correndo por fora aí uma Chapecoense, o Operário também está fazendo uma graça ali, circulando entre os primeiros. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, certamente essas duas equipes foi o domingo, né, de 4 da tarde, jogo de televisão, sem sombra de dúvida, agitou todo mundo, porque está mostrando como que é o futebol, né? Muitos falam sobre o jogo propositivo, o jogo reativo, e exatamente os dois times não jogaram, ninguém propôs o jogo. Era roubar a bola, sai no contra-ataque e chuta pro gol. É isso. Tromba, rouba, discute, briga, luta, garra o tempo inteiro, carrinho, dividida, dedo na cara, chama a torcida junto. Série B se tornou isso. Teve vários lances que, se fosse na Série A, ia chamar o VAR, ia dar cartão amarelo, talvez expulsão. Na Série B, segue o jogo. Segue o jogo. Eu fiquei um pouco assim, não apavorado, mas eu fiquei ressabiado da forma que está se jogando. E isso serve para os outros clubes. Quem quer subir, certamente vai subir para a Série A para o ano que vem calejado. Vai saber como jogar. E isso vai mudar a estrutura do futebol. Se pelo menos essas três equipes, essas três grandes equipes, subirem com esse mesmo nível de intensidade de pegada para o próximo ano, meu irmão, 2023, 2024, segurem esses três, porque do jeito que estão jogando dessa forma, pega um pouquinho mais de qualidade, um meio campista ali com um pouco mais de qualidade, um centroavante que sabe matar, porque o Cruzeiro, por exemplo, teve 2 oportunidades de gol que não matou porque o centroavante errou. O Vasco teve mais 2 também que não conseguiu fazer. Então tu pega ali um pouquinho mais de qualidade nesses jogadores, tu contrata pouco mais de qualidade, tu já destoa. As oportunidades que tu cria num jogo desse, de força física, jogando em velocidade, no contra-ataque, nas costas do zagueiro, invadindo a área, faz 2, 3 gols assim e já mata o jogo rapidinho. Acaba o jogo aí. Então, assim, já estou prevendo aqui uma visão, já tendo uma ideia do que vai acontecer em 2023 com essas 3 equipes subindo, sem sombra de dúvida. Cruzeiro, Vasco e Grêmio vão subir. Não tenho dúvida, por conta de investimentos que vai ser feito agora na janela, dia 18 de julho, essas equipes vão fazer investimentos fortes, pesados, para poder se manter nos 4 primeiros e para subir para a Série A. Ano que vem, meu amigo, quem está assistindo esse vídeo aqui, pode ter certeza absoluta que esses 3 times aí vão subir assim, ó, vão destoar no Campeonato Brasileiro. Nas competições que eles vão disputar no ano que vem, eles vão estar nas cabeças o tempo inteiro, se entenderem que todos os jogos vão ser decisões, como está sendo a Série B. Vai por mim. Jogo hoje, Vasco 1, Cruzeiro 0. Jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida. Um dos maiores jogos dos melhores jogos, maiores não, dos melhores jogos que eu vi nos últimos dias aí. Beleza? Sou Léo Nascimento, jornalista de informação, criei esse canal para falar sobre análise de futebol, sobre futebol brasileiro, o contexto em geral. Então chegou aí, dá o like, se inscreve e compartilha o vídeo com amigos. E eu tô sempre aqui todo dia postando um vídeo para vocês. Dá essa moral aí para nós. Até mais.